Ousadia. Será se nós precisamos de ousadia para anunciar o Evangelho de Cristo? Vamos ver nesse texto aqui de Atos, capítulo 4, do verso 1 ao 17 e o 29 a 31. Vamos ver se nós precisamos. Esse é o canal Mostrando na Bíblia e vamos para mais uma mensagem para nossa reflexão. Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus Cristo a ressurreição dos mortos. Então prenderam Pedro e João e os lançaram no cárcere até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Entretanto, dos que tinham ouvido a pregação, aceitaram a palavra, chegando o número dos homens que creram próximo de 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei. Estavam reunidos Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los com que poder ou em nome de quem fizesse isso. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe declarou: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente, sobre o modo como foi curado. Tomai conhecimento vós, todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que em vós crucificaste, porém quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome, é que este homem está aqui diante de vós, plenamente curado. Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, o qual foi posta como pedra angular. E, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há outro nome dado aos seres humanos pela qual devemos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que era um homem simples e iletrado, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Além disso, como podia constatar diante dos seus olhos a presença daquele homem em pé, que fora curado, nada podia alegar contra eles. E por isso ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir entre si, argumentando: que faremos a estes homens? Pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por intermédio deles foi realizado um sinal miraculoso comprovado, o qual não temos como negar. Todavia, para que isso não se divulgue ainda entre o povo, vamos estimá-los ou ameaçá-los, em outra tradução, exigindo que a ninguém mais fale sobre este nome. Agora o versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda intrepidez. Em outra tradução vai falar ousadia. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus Cristo. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Queridos, esse texto traz uma reflexão para as nossas vidas hoje, que nós devemos ter coragem para anunciar o Evangelho de Cristo. Será se você, nós temos pedido ousadia, intrepidez para anunciar o Evangelho de Cristo? Notemos que os apóstolos eles estavam diante de uma pressão. Eles fizeram a obra de Cristo, eles curaram um homem, eles aproveitaram e pregaram o Evangelho para a multidão que ficou perplexa devido à cura do homem. Só que eles foram ameaçados. Hoje, quando nós somos ameaçados, a gente ficamos acuados, ficamos com medo. Nós falamos para Deus: Senhor, e agora? Tem misericórdia de nós. O que vamos fazer? Não foi essa a postura dos apóstolos. Diante de uma ameaça, eles falaram: Senhor, dá mais coragem para pregarmos o teu evangelho, dá mais ousadia, intrepidez para pregarmos o teu evangelho. E enquanto nós pregamos, o Senhor vai curando as pessoas. E foi o que aconteceu.
Eles foram pregar o evangelho com mais ousadia, com mais coragem. Quando nós estivermos diante de uma situação dessa, nós não devemos acuar, mas tomar o exemplo desses homens e enfrentar e pregar o evangelho de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo falou: "Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura". É a missão da igreja. E a igreja tem que cumprir essa missão. Então, você, vamos ter essa convicção de anunciar o evangelho de Cristo, porque só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O mundo jaz no maligno, o mundo está numa situação que as pessoas rejeitam a Jesus Cristo. É nas escolas, é na cultura, é nos governos, nas instituições as pessoas não querem Deus. Se prega pouco o evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque o evangelho de Jesus Cristo, a pregação do evangelho de Cristo não dá muito ibope. Pregar o evangelho não dá muita audiência. Mas pregar que eu vou ter uma vida de prosperidade aqui na terra, dá riquezas, que aqui vai dar bens materiais, são mensagens que dá ibope e as pessoas gostam, mas o evangelho não, porque o evangelho é renúncia, o evangelho é negar-se a si mesmo e se entregar para Cristo. Mas a solução para este mundo é Jesus Cristo. Vamos pregar o evangelho de Jesus Cristo. Paulo falou que não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque é poder de Deus para a salvação. O evangelho é poder de Deus. Só o evangelho que muda a vida das pessoas. Não adianta pregar sobre mais outra coisa. Para a salvação é o evangelho de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. E se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com seu irmão e com seu amigo. E que Deus abençoe a você e até o próximo vídeo, querendo Deus.